Olá, o Jornal da Unifra está no ar e destaca para você: a criminalidade e os adolescentes, 4 casos em menos de 45 dias, assustam a população e fazem as autoridades buscarem explicações para tantos registros. Os feriados e a alimentação. Você sabia que um estudo mostra que quanto mais datas comemorativas o brasileiro tem, mais ele acaba ganhando peso? O envolvimento de adolescentes com a violência provocou a morte de um menino de 14 anos neste fim de semana em Santa Maria. O crime aconteceu no centro da cidade e, pelos registros da polícia, já é a 4ª ocorrência num prazo de 45 dias. Inevitavelmente, outra vez o assunto segurança pública volta a ser preocupante e o José Quintana Júnior foi conversar com o delegado Sandro Meiners a fim de analisar o quadro da criminalidade quanto ao envolvimento de adolescentes aqui em Santa Maria. Olá, Quintana! Olá, Jareto. O Jornal da Unifra veio até a DEFREC conversar com o delegado de polícia Sandro Meiners sobre mais um homicídio em Santa Maria, o 19º, dessa vez envolvendo um jovem ainda no centro da cidade. Preocupa essa relação de briga entre jovens, causando agora mais um homicídio em Santa Maria, delegado? Realmente preocupa. Quando nós temos grupos de adolescentes ou grupos de jovens que conflitam, principalmente conflitando no centro da cidade, num horário relativamente cedo, obviamente que é um fator que a polícia fica preocupada porque vê que a violência ela não tem local, não tem horário e basta que as pessoas que tenham uma relação conflituosa se encontrem ou marquem um encontro, já que a gente sabe que esse fato ele teve uma discussão antecedente em rede social e aí as pessoas já estavam proferindo ameaças mútuas e isso aconteceu. Então preocupa porque a população ela fica à mercê, ela fica vulnerável, ela fica fragilizada quando ações violentas, principalmente com arma de fogo, acontecem no local que há grande circulação de pessoas e terceiros, vítimas, inocentes, podem ser atingidas por esses comportamentos criminosos. Esse seria o 4º tumulto causado por jovens na cidade. A gente já teve uma briga no Calçadão de Santa Maria, na Praça Saturnino de Brito e agora este homicídio. O que se trabalha nessa relação? São briga de gangues, é confronto, é rixa? Sejam eles integrantes de grupos ou não, a gente vê que há uma escalada, que os adolescentes cada vez mais se propõem a andar armados, se propõem a brigar, a entrar em lutas. Isso tudo é fruto de uma sociedade desorganizada, das famílias desestruturadas. Quer dizer, um adolescente de 14 anos andando com um facão na rua e os pais não sabem onde é que ele estava, provavelmente. Então está faltando a família num primeiro aspecto, está faltando a família no sentido de educar, de controlar, de limitar a ação dos filhos. E aí quando não há um limite por parte da família, por parte da escola, precisa haver o limite por parte da polícia. E a polícia não consegue estar em todos os locais ao mesmo tempo, até porque as situações estão acontecendo nos mais variados pontos da cidade. Então, obviamente que nós nos preocupamos, estamos tentando monitorar, principalmente as ações daqueles grupos que nós conseguimos identificar. Alguns grupos, algumas ganguezinhas que têm alguns pontos da cidade, que são grupos que estão em estado de guerra, de beligerância, que têm desavenças, e também com a relação dos bondes. Eu não quero dizer que os bondes estão envolvidos nisso. Os bondes são mais envolvidos com a questão da pichação, atos de vandalismo, mas também precisam ser observados pelo poder público e pela polícia para evitar essas ações, para coibir essas ações. Delegado, a gente sabe que a polícia está acostumada a fazer o planejamento, a questão da investigação em relação ao tráfico de drogas, o crime organizado. Em Santa Maria, ano passado, no mesmo período, havia ocorrido 25 homicídios, nesse ano foram 19 até o momento, mas chama a atenção nesse começo de ano, pelo menos, crimes no centro de Santa Maria, como aquele no Shopping Independência, e agora também envolvendo jovens. O que muda na estratégia e o trabalho da segurança pública, o trabalho integrado entre Brigada Militar e Polícia Civil para intervir junto aos jovens de Santa Maria e tentar coibir esse tipo de crime? Bom, com relação a essa questão, a Polícia Civil, na parte repressiva, na parte investigativa, está trabalhando na maneira de dar uma resposta mais rápida possível, ou seja, tão logo aconteça um crime grave dessa natureza, a equipe da DPPA de Santa Maria se desloca ao local, delegado, agentes policiais, aciona a delegacia envolvida na investigação, a quem compete investigar, como aconteceu, por exemplo, no fato do último sábado, a Delegacia de Proteção à Criança e Adolescente, em função de ser um adolescente de 14 anos a vítima, também já foi acionada, delegada com agentes, e conseguiram, graças a essa ação rápida, graças à existência de câmeras de segurança, à localização imediata de testemunhas que ainda estavam próximas ao fato,
identificar os autores que acabaram sendo presos e autuados em flagrante no próprio sábado. Então, a Polícia Civil está trabalhando no sentido de dar mais agilidade, aprofundando ainda mais o trabalho integrado, ou seja, Polícia Civil, Brigada Militar, Polícia Federal também participando ativamente, a SUSEP, a própria Guarda Municipal. Estamos trocando, aumentamos a gama de troca de informações no trabalho de inteligência para tentar, às vezes, se antecipar a esses fatos, né? Se a gente conseguir se antecipar é mais fácil. Mas muitas vezes no crime contra a vida é muito difícil essas questões, o tráfico de drogas. E ele também tem sido um fator motivante desses homicídios. Nós temos de 2012, 2013 para cá um aumento nos homicídios, basicamente atrelado ao tráfico de drogas. O que era uma realidade dos grandes centros urbanos do país ou da região metropolitana do estado, acabou chegando em Santa Maria porque hoje nós nos transformamos aqui num grande polo distribuidor de drogas. E nada melhor para o traficante que utilizar um adolescente para transportar, para cobrar as contas, para fazer entregas, para traficar. Porque a gente sabe que a consequência para o adolescente infrator que se envolve no tráfico é muito pequena comparando com a consequência penal que tem um adulto, um sujeito que é imputável criminalmente, que vai ficar na prisão de 5 a 15 anos, enquanto o adolescente, no máximo, poderá ser privado da sua liberdade num prazo de 3 anos de internação, sendo que o judiciário não tem aplicado medidas muito drásticas de internação nesse sentido, até porque é uma ideia que vem lá dos tribunais superiores em Brasília, principalmente do STJ. Então, em muitos casos, nem a medida de internação acontece. Maravilha. Delegado, a gente agradece a sua participação no Jornal do NIFRA. A gente sabe da correria agora no começo de semana, então voltamos contigo, Giareta. Valeu, Quintana. Olha, a gente muda de assunto para falar de oportunidade. Ainda permanecem abertas as inscrições aos cursos de extensão do Centro Universitário Franciscano, mas o prazo está chegando ao fim, então se você planeja estudar em algum deles, fique atento e não deixe para a última hora. O curso sobre projeto de calçados, da teoria à prática de criação de coleção, recebe inscrições até o dia 22 de abril. São 20 vagas e a carga horária é de 32 horas. Para a cirurgia dentoalveolar, há 12 vagas. E os interessados podem se inscrever até 23 de abril. Para quem gosta de informática, o teste de software, que vai ensinar a produção de artefatos, técnicas e automação, é uma boa dica. São 25 vagas e as inscrições vão até o dia 28 de abril. Já o curso de restaurações estéticas adesivas diretas para dentes posteriores coloca 12 vagas à disposição dos interessados. As inscrições vão até o dia 4 de maio. O valor de cada curso e a inscrição estão disponíveis no site unifra.br, no link Cursos de Extensão. O projeto Cientista Aprendiz apresenta nesta terça-feira os alunos e professores selecionados para a edição de 2015. Os nomes dos 150 selecionados serão publicados no site do Centro Universitário Franciscano. O projeto Cientista Aprendiz oferece a oportunidade dos estudantes do ensino médio conhecerem as instalações de cursos da Unifra. A novidade este ano é que os professores também podem participar. Até a tarde desta segunda-feira, 170 inscrições já haviam sido realizadas. E não esqueça também que o prazo para participar da seleção dos projetos de inovação tecnológica do Centro Universitário Franciscano termina no dia 22, quarta-feira. Para a modalidade de coworking, a inscrição custa R$ 100 e elas podem ser feitas pelo site da Unifra, a partir do link Editais. E veja a seguir, o assunto do Jornal da Unifra é alimentação. Veja como os restaurantes estão investindo em alimentos mais saudáveis. A gente traz ainda uma entrevista sobre o cuidado que temos de ter com a alimentação durante os feriados prolongados. Ficou curioso ou curiosa? É logo depois do intervalo. Cada vez mais pessoas procuram ter uma dieta equilibrada, seja para emagrecer ou para ter qualidade de vida. A mudança nos hábitos alimentares acaba refletindo também nos restaurantes. Eles investem cada vez mais em alimentos saudáveis.
Quem almoça na cantina do Centro Universitário Franciscano já deve ter percebido a diversidade de alimentos, entre eles os mais saudáveis. No cardápio tem sabores para todos os gostos, inclusive para aqueles que possuem uma dieta diferenciada, como a da estudante Camille. Fazem 3 anos e mais ou menos uns 3 meses que eu sou vegetariana. Eu optei para, acho mais saudável e por não querer contribuir com esse... Como é que eu posso dizer? Com essa indústria que eu acho que não faz bem para o planeta. Arroz integrais, também a variedade de saladas que nós temos no buffet, né? E algumas pessoas que são vegetarianas que nós temos aqui no restaurante, alguns clientes na cantina, é buscar não introduzir carnes nessas preparações. Por exemplo, feijão, que alguns dias tem carne, outros dias não tem, né? Então nós estamos em busca disso. São melhorias que com certeza nós vamos cada vez mais atender o nosso público. Neste restaurante de Santa Maria também existe a preocupação em proporcionar um buffet mais saudável. Aqui é possível encontrar, por exemplo, alimentos orgânicos. Durante um tempo, Tomás, que é proprietário do restaurante, chegou a produzir hortaliças através da hidroponia, técnica que não utiliza o solo, mas sim a água para o cultivo. Alface, rúcula, hidropônica, tempero verde hidropônico, moranguinho hidropônico também. Hoje, muitas pessoas estão fazendo, se profissionalizaram nisso, então vale mais a pena a gente pegar deles do que produzir. Mas mesmo comprando os alimentos para disponibilizar no restaurante, ele garante que a escolha é criteriosa para manter a qualidade das refeições. E o público aprova. Seu Osvaldo, por exemplo, é um dos clientes fiéis do estabelecimento há 4 anos. A gente sempre vem aqui, é muito bem atendido e os produtos são de boa qualidade. A professora Miriam almoça com a família no local. A variedade de saladas foi o que a motivou a frequentar o restaurante, já que ela busca também incentivar a filha a ter uma alimentação mais saudável. Sempre até insistimos com a pequena, né, também com a Clarissa, para ela comer e procuramos sempre fazer um prato bem colorido, né? De acordo com esta nutricionista, o principal benefício dos alimentos orgânicos é o de não terem a adição de agrotóxicos durante o cultivo. Por isso, vale a pena investir no consumo destes alimentos. É importante trocar, né? Porque a gente sabe que os agrotóxicos têm um efeito cumulativo, né? Então, se a gente consegue consumir, né, os orgânicos, sempre vai ser melhor para a saúde, né? E só tem que tomar o cuidado na escolha, né, de onde que a gente vai procurar esses orgânicos. Tem selos de certificação para esses orgânicos. Normalmente os hidropônicos já vêm embalado, né? No sistema convencional a gente vê, né, por exemplo, a alface está toda solta, né? Não tem nenhuma embalagem. E os hidropônicos vêm embaladinho. A gente pode olhar pela raiz, ela geralmente é limpinha, mais clarinha. Ainda neste assunto, a gente conversa agora com a professora do curso de nutrição da Unifra, Tereza Cristina Blasi, sobre uma pesquisa, professora. Na semana passada, os feriados prolongados contribuem para que as pessoas ganhem mais peso. E olha, nem é difícil entender o motivo, professora, mas o fato é de que, de acordo com uma universidade lá do Ceará, 57% das pessoas que foram acompanhadas entre os feriados de Natal, Ano Novo e Carnaval, todas ganharam peso. A pesquisa buscava saber exatamente o impacto dos feriadões na alimentação dos brasileiros. A gente aproveita para lembrar que nós estamos num feriado prolongado e teremos ainda outros em 2015. Professora, seja muito bem-vinda mais uma vez. Isso é verdade? Isso é mito? Até onde a gente pode acreditar nessa pesquisa que foi feita lá pela Universidade Federal do Ceará, no norte do Brasil? Bom, quando você se refere a Natal, Ano Novo e Carnaval, eu tenho um feriado bem mais prolongado. E Natal e Ano Novo são festas onde há a comemoração com muito alimento. Realmente, é claro que eu vou aumentar de peso nesses feriados porque eu vou comer mais. Mas a gente pode, dentro desses feriados e nos outros tantos que teremos esse ano,
não necessariamente se voltar para a comida é um prazer. E as pessoas unem essa questão do descanso, da diversão, a esse excesso de prazer. Eu acho que tem que ter um pouco mais de consciência, mesmo sendo feriado. Eu acho que a gente deve se desapegar um pouquinho tanto da alimentação e tentar buscar outras coisas para fazer. Bom, vamos arrumar um roupeiro, vamos fazer outras coisas, né? Se for nesses feriados, é claro que a alimentação vai ser maior e isso já é tradição do brasileiro. Eu acredito que não seja somente no Nordeste, eu acredito que no Sul ou no Sudeste ou qualquer região brasileira, isso ocorra realmente, porque as pessoas passam a ingerir mais alimento. Porque aqueles alimentos, muitas vezes, o que acontece? Eles são oferecidos somente naquela época. E isso tem uma memória afetiva. E quando um alimento tem uma memória afetiva, uma memória de lembrança, o comportamento se volta somente para aquele alimento e se esquece, não se tem a razão, se deixa a consciência de lado e eu passo a comer mais. Isso é comportamental e tem a ver com memória afetiva, esses feriados maiores. Sim. Agora, esses outros que nós teremos, não tem por que comer tanto assim, não. Mas a gente não precisa. O problema, professor, daqui a pouco não é porque justamente devido à vida agitada que a gente tem hoje em dia com faculdade, com trabalho, né? Enfim, com várias atividades, e aí chega num feriado prolongado, a pessoa quer relaxar por completo e acaba, digamos, usar um termo bem popular, literalmente abrindo a boca demais e comendo tudo que vê pela frente. Sabe que eu acho isso aí bastante importante? O que a pessoa deveria usar esse tempo? Fazer coisas em família, buscar fazer um prato diferente, um prato que tenha uma qualidade nutricional, que tenha uma qualidade aromática e gustativa melhor e fazer um prato em família, aproveitar o feriado para isso, aí sim. Eu acho que deveria usar, sim, esse momento para relaxar, tá? Nesse relaxamento que ela vai ter, aproveitar, unir a família e todo mundo trabalhar. E é uma sugestão que eu dou nesses feriados. Vamos fazer comida para a semana, uma vez que eu não tenho tempo durante a semana, vou preparar novos pratos e vamos comer comidas um pouco mais adequadas, né? Entendo. E eu posso comer qualquer coisa doce, não tem problema, desde que eu coma pouco. Claro, a questão da bebida alcoólica muitas vezes também se associa num feriado prolongado, a pessoa, né, acaba exagerando um pouquinho. Será que a bebida alcoólica também não está escondida, não seria talvez ela vilã aí e daqui a pouco a comida que leva a culpa, professora? Porque quando se ingere uma quantidade muito grande de álcool ou média de álcool, eu relaxo totalmente e eu não tenho medida para a comida. Exatamente. Muitas pessoas, algumas não. Mas eu não tenho essa medida. E tem algumas que têm uma propriedade muito grande de aumentar peso. Então tem que tomar cuidado. Se eu for beber, eu sempre digo, um copo de bebida alcoólica, 2 de água. Um de bebida alcoólica, 2 de água. Isso é uma forma de você cuidar da alimentação e cuidar da ingestão de bebida que não é boa em excesso para ninguém. Tá certo. Professora, eu quero aproveitar a sua presença aqui para também tocar no assunto de que na semana passada a professora estreou junto com o professor Bebeto Badic, do curso de comunicação aqui da Unifra, o programa Coma Bem, que é um programa, olha, que está fazendo muito sucesso pela TV Unifra. Como é que foi a experiência de cozinhar para o pessoal ali na televisão, enfim, de trazer as informações, as dicas, nessa experiência que a senhora está vivendo agora, de frente para a telinha? Eu achei bastante importante essa experiência, de certa forma muito gratificante, porque quando você consegue passar a mensagem do alimento, seu valor nutricional e colocar o alimento em si, a facilidade de se ingerir uma alimentação saudável, para mim foi muito gratificante. E com o professor Bebeto tem uma caminhada maior que a minha, né? Claro. Mas foi muito bom mesmo. E a gente recebeu muitas mensagens sobre o programa e querendo saber mais sobre os alimentos. Eu acredito que no que o programa se propõe, que é trabalhar a alimentação regional, o alimento que é produzido aqui, trabalhar a questão da cultura, do histórico do alimento, eu acho que nós teremos, ou tenho quase certeza que nós teremos uma grande oportunidade de mostrar, através da nutrição, como é possível comer bem regionalmente, em relação à qualidade nutricional. Com certeza. Todas as quintas-feiras agora aqui pela TV Unifra, então, o programa Coma Bem. Isto. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Unifra e tomara que o pessoal siga essas recomendações aí, né, professora? Principalmente para fechar a boca, para não comer tanto, porque tem muito feriado prolongado por aí, né? Isso. Grande abraço, hein? Olha, os cuidados ambientais são temas recorrentes aqui na TV Unifra e a gente aproveita para dizer que o primeiro trimestre de 2015 foi o mais quente da história.
A informação é do relatório da Administração Nacional de Oceanos e Atmosferas dos Estados Unidos. A temperatura média global ficou em 0,82 graus Celsius acima da média ao longo de todo o século XX. Ela ainda foi a maior para o período desde que as medições de temperatura se iniciaram lá em 1880. Agora você fica com a previsão do tempo e logo depois tem o esporte aqui no Jornal da Unifra. Agora o esporte com novidades na comissão técnica do Inter SM. Paulo Porto, campeão do interior com o Veranópolis e com o próprio Inter SM, além de conquistar a Taça Piratini também do Gauchão com o Caxias lá em 2011 e de levar o Pelotas aos títulos da Supercopa e da Recopa Gaúcha, é o novo técnico alvirrubro. Ele assume no lugar de Ricardo Atolini, demitido após outra derrota do Inter SM na divisão de acesso. Domingo, o revés foi para o Rio Grande, derrota por 1-0. O Inter SM joga novamente só pela 13ª rodada. O adversário é o Pelotas, no estádio Presidente Vargas. Pelotas que recebe o Rio Grandense na próxima quarta-feira, às 8h30 da noite, quando o time esmeraldino também buscará recuperação, já que nos Eucaliptos o Rio Grandense perdeu para o Guarani de Venâncio Aires. Vamos dar uma olhadinha nos lances e no gol, olha lá, ó. O Guarani de Venâncio Aires marcou 1-0 neste gol contra aí do David. No primeiro tempo, a bola acabou desviando na perna esquerda dele, enganando o goleiro do Rio Grandense, 1-0 para o Guarani. E aos 41 segundos, ou melhor, aos 41 minutos do segundo tempo, o Rio Grandense teve a chance na cobrança de pênalti, mas o Gustavo Sapeca cobrou e o goleiro do Guarani de Venâncio Aires acabou defendendo, né? Perdendo a chance aí de empatar a partida, então, o Rio Grandense. A gente aproveita agora, então, e dá uma olhadinha na tabela de classificação, né? Vamos dar uma olhadinha lá, ó. A gente tem o Pelotas com 21 pontos, liderando. O Guarani de Venâncio Aires com a vitória sobre o Rio Grandense foi a 20. O Inter SM estacionou há algumas rodadas já, hein? Com 13 pontos na terceira colocação. O quarto colocado é o São Gabriel com 12, o Rio Grandense é o quinto com 10, mas agora muito mais perto dele está o Rio Grande, que tem 8 pontos, e o Santa Cruz voltou para a lanterna, tem 9 jogos, mas tem 5 pontos ganhos a equipe do Santa Cruz. A gente confere agora o comentário do professor Gilson Piber. Olha, Gilson, rodada muito ruim para a dupla regional, não é mesmo, professor? Pois é, Rogério, a rodada da divisão de acesso do final de semana foi péssima para a dupla regional. O Rio Grandense, jogando em casa, buscava reabilitação e perdeu para o Guarani de Venâncio por 1-0 e amargou essa derrota que não estava nos planos. Pior ainda foi o Inter SM, que na manhã de domingo perdeu para o Rio Grande, na zona sul do estado, por 1-0, e o resultado culminou com a queda da comissão técnica. Ricardo Atolini, o técnico, e o preparador físico Juliano Cubo não fazem mais parte do Inter SM. O anúncio, né, da demissão ocorreu hoje pela manhã e já no início da tarde a diretoria do Inter SM contratou o técnico Paulo Porto, ele que já treinou o Inter SM em 2008, levando o clube alvirrubro às semifinais do Gauchão da Série A. E neste ano de 2015, dirigiu a equipe do Aimoré. 2 pontos ganhos em 12 disputados, né? Queda de rendimento do time no retorno e principalmente no segundo tempo dos jogos, levaram então à demissão de Ricardo Atolini. O certo é que a dupla regional, né, que tinha uma situação tranquila, vai precisar
agora buscar pontos também fora de casa. Vida dura, por enquanto, da dupla Rio-Nau na divisão de acesso, mas sempre é tempo também para recomeçar, Rogério. O Jornal da Unifra fica por aqui. Você também pode conferir a nossa programação no nosso canal do YouTube, o Unifra Online. Até mais!